Olá, começa agora mais um X da Questão, seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. E o nosso assunto de hoje é a economia, o preço da carne que disparou nos últimos dias. Você que foi ao supermercado certamente já percebeu. E para debater esse assunto, recebemos o economista Hipólito Martins Filho, que também é professor universitário, e o pecuarista Osmair Guares, que vai falar do mercado aqui para a gente. Então eu começo com o professor Hipólito. O que está acontecendo com o preço da carne, professor? Olha, a carne ela subiu por vários motivos. Primeiramente, houve um período de seca meio longo. E também o setor já vinha quase 3 anos sem reajuste. Mas, fundamentalmente, são as exportações para a China que vem contribuindo de forma decisiva para esse aumento de preço. A China, Alexandre, até pouco tempo atrás, era um país rural. Hoje, um pouquinho mais da metade da população chinesa mora no centro urbano. Começaram a comer proteína. Né? Então, evidentemente, que aumentou as exportações para a China, a oferta não cresce na mesma proporção, e a lei da oferta e da procura. Os preços imediatamente sobem no mercado interno. Não há perspectiva de curto prazo esse preço cair. Apesar do Brasil, e o Osmar depois vai falar sobre isso, ter um rebanho muito O maior forte. rebanho do mundo, né? Tem um rebanho forte, mais de 200 milhões de cabeças, mas são procedimentos que aos poucos vão acontecendo. Agora, o que se deve fazer é esperar o mercado ajustar. Porque não adianta achar que o governo deve interferir para resolver essa questão. Não adianta. O mercado tem que controlar sozinho, O se mercado autocontrolar. vai se autocontrolar. Porque o que está ocorrendo com a carne agora, ocorre com o açúcar, quando o preço internacional sobe, ocorre com o café, ocorre com a soja. Enfim, são commodities, mercadorias. E essas commodities, quem dita o preço é o mercado. Vamos ter que aguardar, não tem jeito. É isso, seu Osmar. Queria que o senhor falasse sobre isso. O seu Osmar, para quem não conhece, é um dos maiores pecuaristas, se não é o maior pecuarista aqui de Rio Preto, região. Embarca aí muito gado para o exterior. Queria que o senhor falasse desse mercado, seu Osmar. Eu acho que o professor já falou muito bem. O que acontece é que houve um desencaixe do momento da carne, da produção e da exportação. Porque o brasileiro ele come bem carne. Nós até come demais, eu acho, tá? Estou falando contra mim mesmo, mas é um desperdício muitas vezes. Você vai em festa por aí, você vê 3, 4, 5 tipos de carne e as pessoas elas ainda não estão com aquela educação que precisaria ter, de pegar o que come, não o que deixa no prato. Infelizmente, isso hoje nós temos no Brasil uma cultura que ao longo do tempo tem que ser mudada. E como o professor disse, a China, hoje o brasileiro come mais ou menos 100 quilos de carne, de proteína, não só a carne de boi, mas de proteína por ano. Proteína animal. Isso, proteína animal, que é o frango, que é o porco. porco e outros tipos de carne. E o chinês come 5, nem 5 quilos por ano. Por ano. Com essa peste suína que teve lá e acabou com os porcos, eles adentraram e estão consumindo a carne bovina. E, modéstia à parte, a carne brasileira é fantástica. Não adianta eles querer arrumar alguma coisa que o Brasil hoje... A carne nossa hoje, ela é uma das melhores do mundo. E nós temos uma grande produção. O nosso rebanho, ele não diminuiu. Ele está com as 220, 225 milhões de cabeça, que é praticamente uma cabeça para cada habitante brasileiro. É um negócio até engraçado, né? Isso aí, como que caminha. E é como o professor disse, Alexandre, não vai ter carne tão já. Nós pegamos 2, 3 anos de seca, tá? As áreas agricultáveis estão saindo de pastagem, uma boa parte foi para cana, a outra já está indo para soja, para milho, então nós vamos ter que se adequar o rebanho que nós temos, a tentar produzir, só que você não produz um boi num dia. É diferente do frango e do porco. Você tem um frango com 45, 60 dias, você tem um porco com 90 dias, um boi você demora no mínimo 3 anos
no mínimo 3 anos. 3 anos, um boi Com todas no as abate genéticas, ali. todas as genéticas boas, porque 9 meses ele fica na barriga da vaca. Aí você tem mais 2 anos praticamente para você engordar. E isso é uma genética moderna agora. Tá? Que nos tempos antigos era praticamente 5 anos um boi. Então já diminuiu bastante. Mas o consumo é muito grande. A população mundial vem aumentando e a carne bovina é perfeita. E além disso ainda é um produto que, se você analisar e souber usar ele não é tão caro na mesa. O problema é que tem muita gente que deixa perder muito e aí encarece. Vai ter que diminuir o churrasco, então. O senhor acha que corre o risco de desabastecimento? Eu acho que não. De faltar carne? Eu Né? acho que não. Eu acho que, em hipótese alguma, eu acho que até pelo plantel, pela quantidade que nós temos de estoque de gado, não deve faltar. E depois também tem os produtos substitutos. Né? Tem o peixe, tem o frango, tem o porco. Né? Eu acho que é um período que vai ocorrer um ajuste. O preço não vai voltar ao patamar que estava, mas o ajuste ocorre. Mas faltar, eu acho que não falta, não. Questão do dólar, o que influencia o dólar? Olha, o dólar é uma variável macroeconômica muito sensível, né? E está sujeito a oscilações em função de uma série de fatores. Agora, no momento que está levando essa oscilação para mais, são vários os fatores. Primeiramente, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que na verdade é uma guerra tecnológica, não é comercial, né? Está levando essa questão. O leilão da Petrobras, estimava-se que fosse entrar mais dólares, não entrou. Boa parte dos exportadores brasileiros estão deixando o dólar lá fora, em função da instabilidade no mercado interno e em função também da queda da taxa de juros no mercado financeiro nacional brasileiro, que deve cair mais ainda, mas perdeu a atratividade, ou seja, os caras deixam o dólar lá. Evidentemente que esse conjunto de fatores fez o dólar subir. E é lógico, a América Latina está passando mais uma vez por turbulências, né? E que afeta diretamente o dólar. O senhor Osmar, pro pecuarista, pro produtor, o dólar alto é melhor, é pior? As exportações aumentam, claro, o real desvaloriza o dinheiro em relação ao dinheiro lá de fora e a carne brasileira fica barata, né? Alexandre, o que acontece com o dólar a gente, lá na pecuária ou lá na agricultura, que a gente, além de produzir boi, eu tenho cana, tenho algodão e tenho soja. O dólar é engraçado. O dólar caro, ele não vem para a nossa mão. Tá? Ele não vem. Você, por exemplo, nós estamos tentando travar o preço da soja hoje. Então é assim, o dólar sobe, eles tiram a premiação. Tá, vamos supor, tá R$80 a saca de soja. Tá, o dólar foi para... Você vendeu lá por $20, um exemplo. Amanhã o dólar foi para, em vez de 4,20, foi para 4,50. Eles tiram a premiação. Continua os R$80 a saca. É incrível. Agora, isso é para nós receber. Lá fora, tá muito bom pro pessoal lá. O dólar caro lá fora tá bom, porque você não consegue. Você vê o pessoal que viaja aí reclama por quê? É 1 por 5 praticamente. 5. Quando é o euro, é 1 por 5. E o dólar também. Tá chegando é 1 lá, para 5. Né? Então, o que acontece? A nossa carne aqui, ela é barato para eles lá. Para eles, ela é barata. Por quê? Porque o dinheiro deles lá valem. O problema é a desvalorização do nosso dinheiro. E o dólar para nós, ele influencia no quê? Quando o dólar sobe adubo, sobe veneno, insumos em si que a gente usa, o dólar abaixou, também não abaixa, tá? Aí não é vinculado ao dólar. Então, eu não vejo muito esse negócio do dólar. Para nós aqui, para o pecuarista, o dólar não influencia em nada. Certo? Não influencia, porque você não consegue vender. Você não repassa nós isso. não conseguimos vender, graças a Deus, para a pecuária, o que está ajudando a pecuária. E eu digo isso com bastante propriedade, porque eu acho que o que ajuda a pecuária foi o que fizeram agora, é credenciar outros frigoríficos, é abrir a cadeia, certo? Para todo mundo poder exportar e aí ter a concorrência. Foi isso que aconteceu. Porque, viu, professor, se ficava só os 3 grandão aí,
hoje a carne estaria ainda a 160, que eles não conseguiram mais manipular, porque era manipulado isso aí. Por isso que o boi não subiu. Você entendeu? Eu concordo, subiu demais de uma hora para outra, deveria ter subido gradativamente, mas como o professor disse, ficou 3, 4 anos aí, isso represado. Se você pôr inflação em cima, é o preço que está hoje. Então, o que aconteceu? Por quê? Ficava na mão de 2 ou 3 frigoríficos aí que manipulam o mercado. Então, o que acontece? Eles fazem já a matança deles, a escala deles para 20 dias, você tem o boi, o teu confinamento é caro, você tem a seca, o pasto não saiu, aí você tem que fazer o quê? Você tem que vender, você tem que marcar para matar. E se marcar, tem o preço. Então, eles vinham. Agora, como veio essa procura pela nossa carne, e eles não tiveram condições de abastecer todo mundo, o que fez? Deu abertura. E tem uma vantagem, viu? Uma coisa boa aí da ministra. Ela não tem, como o professor disse, o mercado é que vai ser controlado. Não adianta governo se impor, essas coisas. Não, interferir, não tem que interferir. Isso aí o mercado vai sentar. Eu creio que o boi não vai abaixar, mas também não vai subir. Eu acho que está no mercado aí de se ajeitar agora. Vai estabilizar no preço. Para estabilizar e carne vai ter. Não precisa se preocupar. Carne vai ter, isso aí é questão de dias, de meses aí, vai ter. Isso aí pode ter certeza. Não tem, o senhor acha que não tem esse risco de desabastecimento? Não tem o risco de desabastecer. O que não pode é essa correria descontrolada, porque eu aos domingos de manhã, quando eu gosto de dar uma volta na cidade, Potirendaba, Bálsamo, Palestina, eu gosto de andar. Tem os amigos meus que tem casa de carne, tem supermercado, eu vou lá bater um papo. Quando o boi saiu de 160, foi para 170, 180, 200, 220, 230, quem comprava 1 quilo de carne comprou 5, que achou que ia acabar a carne. Então, aumentou o consumo aqueles dias, aumentaram o consumo. Quer estocar, Estocar, né? Isso não precisa isso. Continua tocando a vida normal. Vai ter a carne. Se não tiver a carne de vaca hoje, tem o peixe, tem o frango, tem o porco. É questão de se habituar a ter uma nova disciplina. Isso vai ter que ter. A dona de casa vai ter que ter uma disciplina de saber mudar, porque a carne de vaca é muito fácil para fazer, né? Então agora vai ter que... o bife ali, todo mundo quer o bife no almoço. O senhor acha que o frango e o porco também devem subir, sentir esse impacto aí da alta da... Vai subir, não mais por causa da carne, vai subir porque a soja está subindo, o milho, devido à seca, não tem safrinha, praticamente no Brasil, viu, professor? Eu andei no Paraná, eu tenho negócio em Assis, Prudente, onde produz grãos. Mato Grosso vai ter problema com milho, então vai subir a ração. Subiu a ração, vai subir. Agora, o que precisa saber é como estão os países para vir comprar o porco e o frango nosso. Tá? Quem que mais compra do Brasil hoje? É a China mesmo? Hoje é a China, principalmente a carne não. Carne não. Não, a carne não. A Rússia era um país que comprava muito do Brasil, mas a Rússia tem um problema muito sério, que é acreditar neles, né? Eles não tem muita credibilidade, precisa saber como fazer o negócio com eles, mas era o país que exportava muito da gente, tá? E agora é a China e o Japão está chegando aí, tá? E o Japão está chegando aí, estão chegando com tudo. Os japoneses e os chineses estão chegando no Brasil para levar tudo que tem, tá? Que é o que eu ia dizer. É um pecado acontecer isso no Brasil. É um pecado levar animal vivo, tá? A gente tem que fazer isso para a sua sobrevivência. É um pecado levar boi sem ser cortado tudo aqui, igual a soja. É uma vergonha nós mandar soja do jeito que nós mandamos para lá. Nós mandamos soja para depois tem que trazer, nós compramos o subproduto para nós, coisa do milho. Vende a commodity e compra o manufaturado. Aí sim o Brasil, aí os governos ajudariam o Brasil. Daria emprego, geraria renda para o nosso país. Você imagina você vender um boi por arroba e você vender um boi por grama. Tá? Você vender um saco de soja ou você vender quilos de soja, de produto da soja, litros de óleo. Então, eu acho que isso no Brasil que tem que ser mudado, essa cultura. Mudando essa cultura,
nós não precisamos se preocupar com a carne. Que aí o povo vai ter renda para comer a carne, seja o preço que for. É a tradição do Brasil de ser colônia, né, professor? Queria que o senhor explicasse tecnicamente por que o juro estando baixo, a inflação super baixa, mas o dólar continua subindo e as coisas continuam subindo. Olha, o dólar subiu em função do que nós O senhor já falou aí, de uma foi série de colocado, fatores. né? Agora a inflação ela está baixa, mas se você pegar, der uma entrada dentro da inflação, nós vamos ver que são os preços administrados pelo governo que estão subindo. Está subindo, né, combustível, energia elétrica e outros, né? E esses são preços que matriz, né? Ou seja, acaba estendendo por toda a cadeia produtiva. Por outro lado, com a inflação baixa, com a taxa de juros caindo e com a melhora relativa, pequena melhora no nível de emprego, mesmo sendo a informalidade, gera um pouco mais de renda. O crédito melhorou um pouco, está tomando mais crédito no sistema financeiro. Tudo isso gera um consumo um pouco maior. E como havia uma demanda reprimida, ainda há uma demanda muito reprimida, o que acontece? As pessoas voltaram a comprar um pouco. Como os comerciantes, empresários, industriais, de uma forma geral, estavam com a margem de lucro represada, é automático, o preço sobe. Né? Mas eu acho que nessa questão está subindo, mas sob controle. Eu acho que não está fugindo. Não está descontrolado. Este ano a gente deve terminar, o Brasil deve terminar este ano com a inflação de 3,3%. Né? Se nós imaginarmos que em 94, quando foi o Plano Real, nós poderíamos terminar com uma inflação de 5.000% ao ano, terminar com 3,3%, nós avançamos muito. Eu acho que nessa questão o governo, o Banco Central, vem atuando de forma correta. Questão de tabelamento, o senhor me falava que é contra esse tipo, o governo impor preço, tabelamento não funciona. Queria que os dois falassem sobre isso. Jamais o tabelamento ou congelamento vai resolver um problema na economia. Muito pelo contrário. E está provado, basta nós vermos o congelamento, nós tivemos tabelamento, congelamento, nós tivemos no Brasil e em outros países. Nos anos 80 tinha exatamente, muito, né? Basta ver. A partir do momento que o governo faz um tabelamento, congelamento, de imediato a mercadoria some. De imediato. Enquanto tiver estoque, você vende. A hora que acabou o estoque, ninguém produz mais. A solução não passa pelo tabelamento. A solução passa pela produtividade. Passa pelo incremento de novas tecnologias, passa pela qualificação de mão de obra, né? Passa pela liberação de crédito, né? E passa por outros fatores que cria expectativa positiva para que o produtor possa colocar mais produto no mercado. Né? A partir do momento que aumenta a produção, automaticamente os preços vão se acomodando. Os preços vão se acomodando e a renda vai melhorando e vai estabilizando. Agora, congelamento e tabelamento, espero que nunca mais se faça no Brasil, porque é um retrocesso imenso. É isso, Osmar? Eu acho que o professor falou tudo. Não tem que interferir, não tem que... Tabelamento, isso aí não existe mais em lugar nenhum do mundo e principalmente no Brasil. O que precisa ser feito no Brasil é incentivar a produtividade. Tem que incentivar a produzir. Não podemos ter terras mais sem produção, essas terras degradadas. O que nós precisamos é produzir. Se você tiver produtividade, vai ter alimento para o brasileiro e vai ter alimento para gerar divisas, para exportar para o mundo inteiro, porque o Brasil produz. O Brasil é fantástico em produzir. Aqui se produz tudo, entendeu? Um bruta de um clima, um bruta de uma terra. Então, eu acho que se tiver tabelamento, no outro dia, se você tabelar a carne hoje, no outro dia ela some. Entendeu? Aí não funciona. Aí vem o mercado clandestino. Aí tem que pagar caro lá no fundo do açougue, senão não vai ter. Não adianta. Queria que o senhor, enquanto produtor, falasse um pouquinho do atual governo, como é que está a situação no mercado externo. A gente vê muita questão de Amazônia, de devastação, que fala que isso prejudica, que tem muitos países que acabam não comprando por entender que o Brasil está desmatando. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse cenário. Alexandre, a questão do desmatamento, isso aí é uma coisa que eu gosto de preservar, eu sou contra uma árvore isolada na cabeceira de uma propriedade. Tá? Eu acho que as árvores têm que estar todas no nascente, no rio, num nascente, numa mina, nas represas. Nós temos que proteger isso, que isso é a maior riqueza que nós temos.
Muitas vezes eu brinco com o pessoal da Ambiental, porque talvez tenha uma farinha seca lá na cabeceira lá que só cai raio. Tá? E aí não pode mexer, e eles deixam outros lugares aí mexer. Então eu sou contra isso aí. Eu acho que o desmatamento no Brasil sempre teve e sempre vai ter. O que precisa, os órgãos que fiscalizam, é ver realmente o que é necessário e o que não é necessário. Então, quando você olha, vê lá na Amazônia, a Amazônia tem muita coisa que é difícil de você entender. Você não sabe se o pessoal que está lá, se os índios que estão lá estão preservando ou eles estão destruindo, você entendeu? Então a gente está longe e é difícil de você falar. Agora, o que está acontecendo? Todo ano tem mais desmatamento, mais desmatamento, mais desmatamento. O que eu não concordo é o desmate ilegal. Isso aí tem que acabar, tem que pôr negro na cadeia mesmo, seja quem for. Seja o índio, seja o fazendeiro, seja quem for, tem que pôr. Tá? Tudo tem que ser dentro das normas, tudo bem feitinho, não tem problema nenhum. Você entendeu? Não tem problema. É a mesma coisa. A água tem que correr para onde? Para baixo. Fazer a água correr para cima gasta demais. O desmatamento se faz esse barulhão tudo. Por quê? Porque os países lá de fora, eles acabaram com tudo que eles tinham. Eles acabaram com tudo. Você vai na Itália, você vai na França, você vai na Alemanha, você vai nos Estados Unidos, você vai em todos os lugares do mundo, você jamais vê o que o Brasil tem. Jamais você vê o que o Brasil tem. Então as pessoas chegam e querem vir aqui, quer dar dinheiro, quer injetar dinheiro em coisas que não deve, você entendeu? Para tentar proteger. E não é assim. Eu acho que eu sou contra o desmatamento. Só que precisaria rever isso aí. Rever quem que está lá dentro, rever o que quem está lá dentro está produzindo, você entendeu? Porque sempre é aquela, o fazendeiro foi lá desmatar, o fazendeiro foi... Eu, com toda sinceridade, esse povo que aparece na televisão, e eu não vejo fazendeiro lá, que fazendeiro não tem aquele jeito, não tem aquelas origens não, tá? Essa é a minha realidade, porque eu, nas minhas propriedades, eu trato o meu pessoal como se fosse meus filhos, meus irmãos, eu sento na mesa com eles, lá eles têm os porcos dele, tem a galinha dele, tem a vaca de leite dele, eu divido as minhas coisas com ele. O fazendeiro que é fazendeiro faz isso. Agora, o criminoso, o bandido, Grileiro, né? aí é diferente, certo? Maravilha. E a França, por exemplo, tinha anunciado que não ia comprar carne brasileira, mas isso não tem atrapalhado, não. Ô Alexandre, é o seguinte, isso é uma pressão. Não compra, não compra, não compra. A China também não comprava nada nosso. O que aconteceu? Deu problema nos porcos dele lá, tem que comprar. Negócio de não falar que não compra, essas brigas. Retaliação. Tá. O que eu falo para você é o seguinte: quanto menos o governo interferir na agricultura, a agricultura ela anda sozinha. A agricultura anda sozinha. E além dela andar sozinha, quando a agricultura vai bem, as prateleiras das lojas ficam tudo vazia. Vende os tratores, vende os carros, os caminhão, vende tudo. O supermercado vende tudo. Quando a agricultura vai bem. A agricultura vai mal, vem a choradeira. Tanto é que nos últimos 3, 4, 5 anos aí, o agronegócio manteve o Brasil de pé. Há muito tempo é o que tem puxado Se não Brasil, é né? tão organizado ainda, mas nós na soja, no algodão, na carne, na seringueira, na borracha, né? No boi, nós mantivemos esse país de pé, passando por todas essas turbulências desses governos aí. A atual ministra, Maria Tereza, tem sido uma boa ministra? Olha, eu quando ela foi nomeada, eu não vi ela com bons olhos, não. Sou sincero em falar para você. Está me surpreendendo, porque ela não está fazendo interferência aonde não deve. Ela está tentando vender o nosso produto lá fora, está tentando defender a qualidade do nosso produto. Eu acho que ela está indo muito bem. Ela não está fazendo politicagem, ela está se aparecendo pouco, e quando precisa dela, ela está nos lugares. Eu acho isso muito importante. Se ela continuar de jeito, nós vamos ter uma grande ministra, como foi Pratini de Moraes, como foi o Roberto Rodrigues, foram bons. Nós vamos ter uma ministra, eu estou vendo ela com bons olhos hoje. Maravilha. Professor Hipólito, dólar hoje, enquanto a gente grava esse programa, 4,24. O senhor acha que tem chance de a gente dar uma reduzida, ou esse patamar de 4,20 já é uma realidade, como o próprio ministro Guedes disse, e que inclusive não preocupa ele?
Na verdade, o ministro, como autoridade, não deveria falar, não deveria colocar essa questão. Colocar Porque gasolina isso na gera, fogueira, né? exatamente, gera uma insegurança, não só econômica, mas uma insegurança jurídica muito forte. Né? E como ele, sendo o representante do governo, quando ele está falando, não deveria falar. Eu acho que não vai cair, não vai voltar mais daquele patamar que estava. Abaixo de 4. Mesmo porque o mundo está em evolução, né? O mundo está em conflito de tudo quanto é tipo, né? Então, eu acho que deve cair um pouco, mas num patamar razoável, não num patamar que seria favorável tanto para exportadores quanto importadores. Um dólar ajustado seria mais ou menos em torno, é lógico que varia muito de empresa para empresa, porque as empresas têm custos diferentes, né? Mas seria 3,80, 3,85, mas não acredito que vá cair não. Né? Porque esses problemas que estão ocorrendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, e o governo americano criando condições difíceis a todo momento, não só para o mercado interno dele, mas como para o mercado internacional, dificilmente o dólar cai. Pois é, hoje, inclusive, o Trump anunciou a taxação, sobre a taxação de aço e alumínio brasileiro e argentino. Isso pode se estender a outros setores da economia, como a própria pecuária, em virtude desse dólar valorizado perante o real? O que o governo, que o Trump vem fazendo, na verdade, os Estados Unidos, apesar de ser um país poderoso, evidentemente, do ponto de vista financeiro, tecnológico, militar, lógico, sem dúvida alguma, mas já há claros sinais que a China deve ultrapassar a economia americana em breve. Né? Então, por isso que eu disse no começo que a guerra é tecnológica. Ou seja, hoje a China vem colocando produtos no mundo inteiro a custos menores. Né? E vem aí invadindo o mundo no bom sentido. Né? Os Estados Unidos, com o governo Trump, já percebeu claramente que eles começaram a perder essa corrida. E a forma de se defender é o quê? É a taxação, que é uma forma inadequada, porque isso, na verdade, é uma proteção de mercado. Né? Quer dizer, numa economia onde é o berço do capitalismo, né, que tem seus problemas, evidentemente, mas, do meu ponto de vista, ainda é o sistema menos ruim. Né? Se a coisa parte de lá, pode criar dificuldades, sim, porque o Brasil exporta bastante aço, né, alumínio, e é lógico que isso pode encadeia e sendo transferido para outros setores. É muito ruim. É muito ruim porque, a partir do momento que ocorre retaliações de lá para cá, o inverso pode ocorrer também. E aí vira uma guerra comercial. Quando se entra numa guerra comercial, todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. Quer dizer, você desorganiza o sistema produtivo. E aí sim os preços podem subir violentamente. E aí, Osmar, o senhor teme que os Estados Unidos possa, não sei se os Estados Unidos compra muita coisa do Brasil em termos de agronegócio, mas pode haver uma sobretaxação dos nossos produtos? Olha, eu acho que tão breve não. Tão breve não, porque o que acontece? O que o Brasil tá mandando para eles é o que eles precisam. Então, por que eles estão taxando aí o alumínio? Porque eu acho que eles devem estar com o estoque deles alto. Isso acontece muito com o setor sucroalcooleiro, que é a cana-de-açúcar, o açúcar nosso. Quando não há nenhum problema climático nos países, na Índia, nos países que consomem bastante o açúcar nosso e que produzem, né? Como a Austrália, quando não tem problema nenhum lá, o nosso açúcar fica lá embaixo. Qualquer coisinha que tem, vai lá para cima. E aí eles não taxam por quê? Porque eles precisam do nosso produto. Né? Eles precisam. Mesma coisa. Como é que a China vai taxar hoje em cima da carne? Ela não vai porque ela precisa do produto. Ela tem que se estocar, porque ela tá com problema. A China é 1 bilhão e 400 mil habitantes. Então, necessita de alimento. E ela precisa. Eu creio que isso aí é uma... que quando fala nos Estados Unidos, o Trump é uma pessoa é difícil da gente entender ele, né? Eu não sei se ele está certo ou está errado, quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu acho que isso aí é passageiro. Essa briga aí, essas brigas comercial aí, ele é muito jogador, né? O Trump é muito jogador. Então ele dá uma jogada para ver se o pessoal né? Assim, joga verde para colher madura. Colher madura, é isso aí. Tá certo, gente. Estamos chegando no final do programa. Professor, antes de terminar, queria que o senhor falasse um pouquinho a expectativa para a economia 2020. Vamos ter uma queda no desemprego. Hoje aí quase 13 milhões de brasileiros desempregados. Tendência aí de qualidade de vida, melhora, ou vamos ter mais um ano difícil pela frente? Olha, a economia vem melhorando, né? Isso é um fato. Vem melhorando lentamente, mas vem melhorando. Foram feitas algumas reformas já no governo Temer,
né, até aquela questão do teto dos gastos públicos, foi feito a reforma da Previdência, a reforma trabalhista andando, deve ser mandada a reforma administrativa, a reforma tributária para o Congresso, os juros, a inflação vem caindo, então a expectativa, houve esse acordo feito com a União Europeia, Mercosul, que é a médio, lógico, médio prazo, então a expectativa, o crédito vem melhorando de forma significativa no Brasil, então este ano a gente deve crescer ainda 1%. É muito pouco um país da dimensão do Brasil. Mas há uma expectativa, em cima desses números, que o ano que vem o Brasil deva crescer entre 2% a 2,5%. Né? Já é, né, um número já satisfatório, já é razoável. Precisava crescer mais, precisava crescer uns 4%. Né? Mas é uma fase de transição difícil, né? Não só o Brasil, mas o mundo está passando, mas a expectativa é de melhora para os próximos anos. Isso gera emprego. E precisa gerar emprego formais. E muito emprego. Exatamente. Né? Ele não pode ser só emprego na informalidade. O emprego na informalidade não traz benefícios sociais, ele não traz nada. Né? Mas, de qualquer forma, a expectativa é de melhora na economia brasileira. Maravilha. E o senhor, seu Osmair, visão do empresariado, do produtor, Brasil melhora, cresce? Alexandre, eu tenho certeza que o Brasil está no caminho certo. Eu acho que o Brasil, com todas essas reformas que foram feitas, principalmente essa diminuição de gasto público que o presidente tem tentado aí conduzir, mostrando para o mundo que o Brasil está se transformando, acabando com essa corja que tinha aí, que estava dilapidando o patrimônio brasileiro, você entendeu? Todo o nosso dinheiro, se não aparece essa lava-jato, eu não sei aonde ia parar o Brasil, eu não sei como seriam nossos filhos, nossos netos lá na frente. Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo. Acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte, você entendeu? O brasileiro tem que se reeducando sempre para estar preparado para um mundo moderno. Acho que o Brasil já está no mundo moderno, vai estar entre os primeiros países do mundo, porque aqui nós só temos, gente, coisas boas. Então, eu acho que não tem porquê não dar certo e não ter esse crescimento que realmente precisa. Que com o crescimento de 4%, nós vamos... Você imagina um crescimento de 4% para quem não vinha crescendo nada. O que é isso? Você está entendendo? Então, a expectativa é muito boa, a gente acredita, tanto é que eu tenho 61 anos de idade, estou plantando algodão, estou plantando soja, estou plantando cana, estou plantando amendoim, crio meu gado e eu acredito nesse país. Eu acho que esse país vai dar exemplo para o mundo ainda, eu tenho certeza. Tomara. Todos torcemos. Maravilha. Obrigado, seu Osmair Guareschi, produtor, pecuarista, professor Hipólito Martins, economista, muito obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse X da Questão. Se você quiser rever esse programa, acesse nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Um grande abraço e até a próxima.